Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar aqui na USP sobre doenças exantemáticas, tá? E como são muitas, nós vamos dividir em duas aulas, tá? Vamos lá para a primeira aula, primeiro caso. Antes da gente ler esse caso, eu só quero relembrar que doenças exantemáticas, elas são todas muito parecidas, inclusive os exantemas são muito parecidos. Então, qualquer informação que você conseguir pescar do caso, idade do paciente, modo de aparecimento do exantema, sintomas que acompanham, onde ele mora, qualquer informação é importante para te ajudar a chegar nesse diagnóstico, tá bom? Então vamos ler. O Jorge tem 9 meses, ele é procedente de Fortaleza e ele é levado pela segunda vez ao pronto-socorro pela sua mãe. A mãe diz que o paciente está com febre alta, coriza, nariz escorrendo e tosse há 3 dias. Hoje começaram manchas avermelhadas no corpo inteiro. Então, a gente tem um lactente de 9 meses, natural de Fortaleza, com febre alta, tosse, coriza há 3 dias e manchas avermelhadas no corpo, tá? Alguma doença exantemática. Vamos para o exame físico. No exame físico, ele está em regular estado geral, afebril, irritado, tempo de enchimento tudo normal, sem sinais meníngeos, ausculta pulmonar e cardíaca normal, abdômen normal. E aí ele tem diversos linfonodos occipitais de 1 centímetro de diâmetro mais ou menos, e ele tem vermelhidão e secreção ocular bilateral. Então, é um paciente em regular estado geral, com um exantema que a gente já vai ver na foto, tem os linfonodos occipitais e ele tem hiperemia e secreção ocular bilateral, então uma conjuntivite. Vamos dar uma olhada no exantema. Então, esse é o Jorge. A gente vê essa carinha dele bem congesta, então bastante coriza, secreção ocular, e a gente vê esse exantema maculopapular. Se a gente só perguntasse para a mãe como que começou esse exantema, talvez ela diria para a gente que começou aí na linha de implantação dos cabelos e desceu crânio caudal, mais em tronco, depois para membros. Em tronco, esse exantema tem um padrão morbiliforme, então ele conflui, tá? E a gente vê toda essa congestão nasal, não esquece disso. Então, agora eu quero saber qual que é o diagnóstico de um exantema que acomete lactente, que dá febre, coriza e tosse, e que tem esse padrão de acometimento de tronco, começa em linha de implantação de cabelos e desce, e principalmente do Jorge, que é procedente de Fortaleza. Então, gente, em Fortaleza, a gente teve o retorno do sarampo nos últimos anos. E essa história de um exantema com muita congestão nasal, ocular, é muito associado ao sarampo, principalmente na cidade aí de Lactente, tá bom? Então, o sarampo é causado por um paramyxovírus, transmitido por gotículas, que nem todas as doenças exantemáticas. Em geral, tem uma febre branda, leve nos primeiros dias, que aí vai ficando cada vez mais alta até chegar no pico, que é quando aparece o exantema. E aí, quando aparece o exantema, depois a febre só dura mais um dia e some. Esse exantema, em geral, aí é da linha de implantação dos cabelos para baixo, crânio caudal, dos troncos para as extremidades. E aí, ele dura em torno de uns 7 dias. Depois disso, ele some descamando fino, tá? E a grande característica é essa, conjuntivite e coriza. Então, muita secreção acompanhando. Agora, tem algum achado no exame físico que seria patognomônico de sarampo? Se por acaso o Jorge tivesse, a gente já fecharia logo de cara o sarampo, não precisaria dizer mais nada? Tem, e esse achado é as manchas de Koplik. O que são as manchas de Koplik? São manchas cinza-azuladas, pequenininhas, de 1 milímetro, que ficam aí na bochecha, na região dos dentes molares, tá bom? Elas aparecem de 1 a 4 dias antes do início do exantema e desaparecem 2 a 3 dias depois. E aí eu quero saber diagnósticos diferenciais de uma doença exantemática num lactente de 9 meses que teve febre por 3 dias e aí sim começou um exantema. Então, a gente tem 2 doenças exantemáticas que poderiam ser diagnósticos diferenciais aqui. A gente tem a rubéola e a gente tem o exantema súbito. A rubéola é uma doença que, em geral, em criança não tem pródromo, tá? Então, essa história da febre nessa idade aí de lactente, em geral, isso não acontece. Mas o exantema da rubéola é super parecido com o do sarampo também, à exceção de que, ao invés de começar na linha de implantação dos cabelos, ele começa em face e aí ele desce maculopapular também. Outra coisa do exantema da rubéola que diferencia do sarampo, ele dura só 3 dias e aí ele vai sumindo. O do sarampo dura 7 dias, tá?
Tanto que a rubéola era chamada antigamente de sarampo de 3 dias. Então, é um sarampo mais leve, dura menos tempo, mas tem mais ou menos as mesmas coisas. E tem o exantema súbito. O exantema súbito, o que, que é? É uma criança que faz febrão, febre alta, sem outros sinais e sintomas, que ninguém descobre o que, que é. E aí, depois de 3 a 5 dias de febre, ele começa com exantema em tronco também, e esse exantema vai aí, maculopapular, para o tronco, para as extremidades, e depois passa em alguns dias. Então, vamos dar uma olhada nesses exantemas. Então, a rubéola, como vocês podem ver, maculopapular, róseo. Na orofaringe de um paciente com rubéola, a gente pode ver umas manchinhas, que a gente chama de manchas de Forchheimer, que são petequias em pálato, tá? E o exantema súbito, mesma história, maculopapular róseo, e também desaparece aí em 1 a 3 dias, tá bom? Vamos seguir com o caso clínico, então. Considerando que na casa desse paciente, que a gente acha que é sarampo, mora mais um irmão de 5 anos, que tem uma carteira vacinal desatualizada. A última vez que ele vacinou foi lá com 6 meses de idade. Ou seja, ele não tomou vacina contra sarampo, porque a vacina do sarampo é dada com 1 ano e depois o reforço com 15 meses. E tem também um primo de 3 meses de vida também em casa, que também não tomou vacina contra sarampo. O que é que a gente vai fazer para prevenir a transmissão desse sarampo? Então, para bloquear, eu quero uma prevenção aí pós-exposição, porque essas crianças moram junto com o Jorge, que já está doente há 3 dias, tá bom? Então, aqui, lembrando que o sarampo é gotícula e que o período de incubação dele é de 3 dias antes até... O período de contágio dele é de 3 dias antes até 4 a 6 dias depois do início do exantema, ou seja, o Jorge já está aí transmitindo há uns 6 dias. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que, para esse primo de 3 meses, dar uma imunoglobulina, que tem que ser já, no máximo em até 5 dias, e para esse irmão tem que fazer sarampo, cachumba, rubéola, então uma dose da vacina, imediatamente, porque até 72 horas do contágio, tá bom? Então, o que é que você precisa saber dessa aula? Você precisa saber de sarampo, rubéola, aquilo que eu falei, exantema súbito, como você diferencia essa febre, que para imediatamente quando surge um exantema súbito, e varicela. Varicela eu não contei para vocês, vocês têm aí na apostila, mas ela é causada por um vírus, o varicela zoster vírus, que é um herpes vírus, que tem a característica de ficar latente em gânglio sensorial. Essa latência do herpes vírus, depois da prima infecção, que é a varicela, que é a catapora, ela pode se manifestar mais nos adultos como herpes zoster, tá? E aí faz aquele padrão em dermátomo, tá bom? Agora, a varicela, a gente tem um exantema bem súbito que vocês conhecem, bem característico que vocês conhecem, que é esse aqui. A gente tem lesões em mácula, pápula, crostas, vesículas, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma região de pele. Essas lesões, elas são também crânio-caudal, ele é um exantema polimórfico, que a gente chama, e principalmente em tronco e em cabeça, poucas lesões em membros, tá? Essas lesões, elas aparecem aí em 7 dias, e o período de contágio da varicela é até todas as lesões estarem em crostas. Quando todas estiverem em crostas, aí sim, a varicela parou de ser infectante, tá bom? As lesões, de uma forma geral, somem sem deixar marquinha, só vai deixar a cicatriz se tiver infecção secundária bacteriana, que pode acontecer porque é um exantema muito pruriginoso e as crianças fazem por coçar, tá bom? Então, isso foi Sanar Residência Médica.